Obrigada, senhor presidente, colegas senadores. Eu venho a esta tribuna, senhor presidente, novamente, para falar, infelizmente, de um mesmo assunto. Não um bom assunto, não um bom tema, mas o mesmo tema, que é a insegurança jurídica no país, especialmente e especificamente com relação à questão indígena. Nós estamos hoje, senhor presidente, com 67 imóveis, 67 fazendas invadidas no Mato Grosso do Sul, correspondente a 3 milhões de hectares. Nós estamos, segundo o noticiário na mídia, 190 conflitos de invasões em todos os lugares do Brasil. No Mato Grosso do Sul, eu disse 3 milhões de hectares, com 67 imóveis invadidos. No Mato Grosso, senhor presidente, a pretensão da FUNAI é 3,8 milhões de hectares. São 25 áreas que estão em estudo pela FUNAI atualmente. Senhor presidente, no Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Amazonas, no São Paulo, Santa Catarina, Paraná, não há mais quem aguente, senhor presidente. Agora há pouco, na Bahia, a notícia que está no Terra Notícias, do dia 30 de agosto, 9 liminares de ações de reintegrações de posse em favor dos produtores rurais que estão em conflitos há quase um mês com índios Tupinambá, em Buerarema, no sul da Bahia, foram suspensas pela Justiça Federal de Ilhéus, dando vazão para que indígenas permaneçam nas fazendas ocupadas por eles. As propriedades estão ocupadas desde o início do ano, senhor presidente. São 47 mil hectares que estão invadidos, num total de 80 fazendas ocupadas, de pequenos produtores. Porque, caso alguém não saiba, não se atentou para isso, 86% das propriedades rurais do Brasil são pequenas propriedades. Para aqueles que não têm familiaridade com o campo, o que significa 47 mil hectares? Daria para colher anualmente 3 milhões e meio de sacas de milho, que custariam 56 milhões de reais, que nós estamos perdendo com essas invasões. Mas, ao total, são 80 fazendas invadidas. Não é ocupada, não, é invadida. E agora a Justiça Federal, sofrendo a pressão da Advocacia Geral da União, através das procuradorias da FUNAI, recuam na reintegração de posse, porque essa reintegração de posse não é assumida pelo governo do Estado, não é assumida pelo Exército Brasileiro, pelo Ministério da Justiça, para que possa prevalecer o Estado de Direito no país. Não há mais possibilidade de nós continuarmos com essa insegurança jurídica. E por isso, protocolo hoje, senhor presidente. Nós relutamos muito em elaborar este projeto, tentando construir um diálogo, mas a cada dia que passa, ao invés de diminuir a insegurança jurídica, ao invés de diminuir as invasões por parte dos índios, nas áreas de produção do país, elas estão aumentando. Por isso, protocolo hoje, senador Valdemir Moca, que tem sofrido muito com a população do seu estado de Mato Grosso do Sul. Protocolamos agora este projeto, que determina, senhor presidente, a exemplo das áreas para a reforma agrária, que ainda no governo Fernando Henrique, através de uma medida provisória, editou que terra invadida não poderia ser desapropriada para a reforma agrária. Foi um instrumento poderoso para que o MST parasse de invadir terras, esperando que elas pudessem ser, através do esbulho possessório, que elas pudessem ser desapropriadas. Nós não queremos nada mais, nada menos. O mesmo texto para o MST, para as invasões. A MP e a lei diz: fazenda invadida não poderá ser desapropriada nos próximos 2 anos. Nós pensamos em fazer 3 anos,
Até mesmo anunciei em Esteio, Rio Grande do Sul, 3 anos. Mas para não tratar os iguais de forma desigual, eu também copio do texto da lei que prevalece hoje. Terra invadida por índios não pode ser demarcada, não pode ser medida, não pode ser vistoriada por 2 anos. E se houver reincidência na invasão, são mais 2 anos que elas não poderão ser demarcadas. Não discuto no projeto, senhor presidente, o mérito. Se produtor rural tem razão, se índio tem razão, o projeto prevê e tem o objetivo puro e simples, que era um dever do Estado fazer. Assim como foi feito no passado com as invasões para a desapropriação de reforma agrária. Deveria ter sido feito pelo governo, mas protocolo e peço urgência dos líderes, que nós possamos o mais rápido possível trazer, independente do mérito, se índio tem razão, se produtor rural tem razão, que nós possamos conter as invasões de áreas que têm documentos de terras há décadas. Tem documentos de terra desde 1800, senhor presidente, como é lá no seu estado do Rio Grande do Sul, aonde eu encontrei agora em Esteio um grupo de produtores rurais que estão lá sendo retirados das suas áreas, mais de 4.000 produtores rurais que têm documento de 1800. Ninguém me contou, eu vi o título na mão desses produtores rurais. Então, este projeto não beneficia e nem prejudica ninguém. Ao contrário, faz valer a Constituição, o Estado de Direito. Não é possível que o Brasil, um país emergente, que já caminha para país desenvolvido, ainda insiste em não resolver os seus problemas fundiários. Coisa de país subdesenvolvido, coisa de país da Idade Média, aonde luta-se e briga com arco e flecha, com arma de fogo, por conta de um pedaço de chão. Senhor presidente, tenha paciência, os produtores rurais não aguentam mais. Que o governo possa tomar uma atitude, que a AGU possa se manifestar, que o Ministério da Justiça possa fazer justiça para brancos e índios, e não só para índios. Os produtores estão titulados pelo Estado brasileiro. Ou será que o Estado brasileiro não merece honra, não merece fé e a sua documentação é frágil? Não, senhor presidente. Esse problema não são dos produtores. O que os índios sofreram no passado, quando o Brasil foi descoberto, é o mesmo que nós estamos sofrendo hoje. As terras foram vendidas. Os produtores rurais compraram as suas terras. Eu quero apenas lembrar ao Brasil, é uma opção dos brasileiros, porque como diz um amigo meu, industrial, que jamais, segundo ele, teria um palmo de chão nesse país. Nesse país, Kátia, vocês são todos malucos. Ninguém aqui deveria comprar um pedaço de terra com essa insegurança jurídica que nós vivemos. Agora vocês, eu não entendo vocês, disse o empresário a mim, o industrial de São Paulo. Eu não entendo vocês. Vocês passam por lado do balcão do governo e o governo passa para o balcão contrário. Como é que é esse balcão? Eu perguntei para ele. Vocês, produtores, ficam lutando para não reduzir as áreas de produção. Quem deveria fazer essa luta é o governo federal. Vocês até ganhariam com isso, porque se reduzir as áreas de plantio, o produto vai valer mais. O mercado é assim, menos soja, mais preço, menos sapato para vender, ele encarece, menos geladeira para vender, a geladeira fica cara. É assim a lei de mercado. Agora ficamos nós, produtores rurais, senador Moca, lutando para que as áreas de produção não diminuam, como se governo nós fôssemos. Mas eu disse a ele, eu não sou governo. Eu sou senadora, presido a CNA e tenho responsabilidade com o país. Eu não posso permitir calada, silenciosamente, pensar no bolso dos produtores e reduzir a área plantada do país. Eu quero lembrar que o Brasil inteiro tem 851 milhões de hectares. 851 milhões de hectares e áreas de produção na mão dos pequenos, médios, grandes, assentados da reforma agrária, tem 27% desse valor. São 236 milhões de hectares. E é justamente nessa pequena parcela de 27% do território, não é número meu não, senhor presidente, esse número aqui é do INCRA, é do IBGE, essa parte amarela é a única parte que os produtores rurais produzem. O restante é unidade de conservação, é terra indígena, é terra devoluta do INCRA, são áreas das cidades. Querem tirar daqui, senhor presidente?
Quero lembrar ainda que se nós somarmos o governo Fernando Henrique e o governo Lula, os 8 anos de um e os 8 anos de outro, dos dois presidentes, foram reduzidos 45 milhões de hectares do território nacional em termos de produção. 45 milhões de hectares em 16 anos foram solapados da área de produção nacional para fazer área indígena e área de unidade de conservação. O que significa 45 milhões de hectares? Poderia estar alguém nos ouvindo neste momento e que não tem familiaridade com o campo. É simples. 45 milhões de hectares, o que significa? 90% de toda a área de grão que o país planta hoje. A última safra recorde foi plantada em 50 milhões de hectares, que teve um faturamento, senhor presidente, de 395 bilhões de reais de riqueza para o país. Nós plantamos em 50 milhões de hectares toda a produção de grãos do país. É o mesmo tanto que no governo Fernando Henrique e Lula, os 16 anos foram retirados da produção e entregues para os índios. Então eu lembro, senhor presidente, que se nós somarmos todas as áreas verdes, a área verde dentro das propriedades rurais, a área verde que são dos índios, a área verde que são devolutas, terras do INCRA, unidades de conservação, são 61% do território nacional que está do jeitinho que achou quando o Brasil foi descoberto. Sem mexer numa vírgula, apenas áreas abertas são os 27%, ou seja, 236 milhões de hectares que nós estamos utilizando para plantar o arroz com feijão, senhor presidente, e produzir carnes. Eu não tenho nada contra o desejo dos índios. Eu acho que é legítimo. Quem não tem terra, querer terra. Os índios ter terra, querer aumentar suas terras. E que todos os brasileiros, assim mesmo os fazendeiros, os produtores rurais, todos têm vontade de aumentar a sua terra. Isso é um direito legítimo. Mas o sonho e o desejo de um, senhor presidente, não pode custar o sossego do outro. Não pode custar um descumprimento de lei, porque nós optamos pela uma democracia, nós temos uma Constituição e nós optamos pelo Estado de Direito. E nós valorizamos na Constituição, no seu artigo 5º, como cláusula pétrea, o direito de propriedade. Se o governo entender que quer aumentar as terras dos índios, se o governo entender que quer aumentar a terra dos quilombolas, se o governo entender que quer aumentar as áreas de unidade de conservação, obedeça a lei, senhor presidente, compre e pague. Compre e pague, para que eu possa, como produtora rural, pegar o meu dinheiro e dar outro fim na minha vida. Sair do ramo ou comprar área em outro lugar. Agora, expropriar, tomar a terra de alguém com o discurso frágil de que o Brasil inteiro era dos índios? Que é isso, senhor presidente? A Constituição é clara. Em 88, ela foi claríssima. Terra indígena. O que é terra indígena? São reconhecidas aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Isso foi escrito em 88. E os atos das disposições transitórias diz que o governo teria 5 anos para demarcar tudo e liquidar o assunto. Senhor presidente, quando a Constituição diz tradicionalmente ocupam, é o verbo no presente. Não está dizendo que ocupavam e nem está dizendo que ocuparão. É tão claro isso, mas a Constituição não está valendo. A análise é política. A análise é política. A Constituição hoje passa por um crivo político e social. Quer dizer, o social só do lado dos índios. O social só do lado dos quilombolas. E os produtores rurais, e os pequenos produtores, façam de conta que os grandes não merecem justiça. Faz de conta que os grandes não merecem justiça. Agora, e os pequenos? E os médios? Que justiça é essa? Que país é esse? Não dá, senhor presidente. Quem pediu a suspensão das liminares de reintegração de posse, que é um instrumento legítimo que o cidadão tem, foi a Procuradoria da União. A AGU pede que suspenda as reintegrações de posse, porque cada órgão tem a Procuradoria que é comandada pela AGU. Quer dizer, a AGU não tem uniformidade de procedimentos, não tem comando e autoridade.
devia mandar para todos os seus procuradores da FUNAI que não se atrevam a contrariar a justiça. E eu peço aos juízes do país, nós confiamos na justiça, nós somos contra a violência, nós somos contra a invasão, mas nós pedimos ao Judiciário Federal que não recue das reintegrações de posse. Eu peço, por favor, eu peço pela Constituição, não façam isso com os produtores que estão fazendo o que estão fazendo pelo Brasil. Se fosse uma categoria arcaica, atrasada, que só desse despesa, tudo bem, vamos pegar essas terras todas e dividir com todo mundo. Mas não, senador Agripino, líder Agripino, não é isso não. Olha os números do PIB do primeiro semestre. Olha o que foi que o agronegócio fez. 14% de crescimento. Se o Brasil inteiro tivesse crescido a metade do que o agronegócio cresceu, nós estaríamos numa situação muito diferente. Não. Com muito pouco incentivo de governo, nós triplicamos os ganhos econômicos, ao contrário de outros setores obsoletos, atrasados, que ganham triplo e triplo do que os produtores rurais e produzem um PIB de 0,6. Nós queremos que essas terras sejam um patrimônio do Brasil. Não é só as unidades de conservação que é um patrimônio brasileiro, não. As áreas de produção, essas áreas amarelinhas aqui, elas são áreas de patrimônio brasileiro porque estão sustentando a economia frágil desse país. Nós queremos proteção, nós queremos Estado de Direito e nós precisamos contar com os juízes federais, com todas as instâncias desse país, que não recuem, que façam valer a ordem, que convoquem o Exército Brasileiro, a Polícia Militar dos Estados, que os governadores cumpram a sua função e reintegrem posse. Líder, por favor, deputado Valdemir Moca, que já está aguardando e pediu uma parte. Senadora Cátia Abreu, eu ouço atentamente o discurso de Vossa Excelência e me colocando na condição a mais equilibrada possível. Dizer a Vossa Excelência que o meu estado, Mato Grosso do Sul, sobretudo os produtores, em especial aqueles produtores que têm hoje as suas propriedades invadidas e que até pouco tempo acreditavam que teriam uma solução. E a solução, eu não vejo como, senadora Cátia Abreu, aliás, eu venho fazendo esse discurso aqui no Senado, nas comissões, há muito tempo. Porque uma coisa é quando as pessoas dizem o seguinte, nós vamos invadir, ou vamos ocupar uma área que tem algum tipo de problema. Se tu não tem a titularidade, não detém a posse, ou o documento é irregular, ou então foi terra grilada, ou é terra devoluta, mas especialmente no meu estado, Mato Grosso do Sul, não existe isso. Quer dizer, as propriedades, elas têm posse, tem o que eles chamam de cadeia dominial. Você pega a propriedade atual e vai recuando e chega até a origem, ou vice-versa. Quer dizer, não é possível uma coisa dessa. Então, Vossa Excelência tem razão quando diz terras ocupadas, né? Na verdade, as terras são invadidas, porque você ocupa aquilo que não tem dono, aquilo que está abandonado. Quando você adentra uma propriedade que está produzindo e que tem alguém que detém o título da propriedade, isso chama-se puramente invasão. E, até há pouco tempo, a gente achava que a forma estava encaminhada. Recurso no orçamento, é preciso aumentar, né, as aldeias, porque, na verdade, há uma decisão também na Raposa Serra do Sol, que as aldeias demarcadas não poderiam ser mais aumentadas. Mas no Mato Grosso do Sul estão tentando demarcar, e eu quero crer que se o governo chega a essa conclusão que tem que ampliar, aí só tem um jeito, senadora Cátia Abreu, é exatamente você desapropriar e pagar, né? Tem que pagar pela terra lá. E, lamentavelmente, essa negociação, o governo encontrou uma forma indireta, através de TDA. Aí o governo do Mato Grosso do Sul tem que receber aquelas TDA pelas terras públicas do Estado e, com o dinheiro disso, desapropriar. Ocorre que o Mato Grosso do Sul não tem essas terras públicas para serem vendidas ou ofertadas para o governo federal. Então, o impasse permanece, as pessoas
não aguento mais. Tem esses produtores, sobretudo de Cidrolândia, estão há vários e vários meses esperando essa decisão ou essa negociação. Então, eu me solidarizo com o discurso de Vossa Excelência e sou um daqueles que, novamente, já coloquei na LDO, que nós precisamos colocar recurso no orçamento para fazer esse enfrentamento da desapropriação das terras indígenas, se é que querem aumentar e demarcar novas terras, porque essas do meu estado, essas realmente têm donos legítimos, e como diz Vossa Excelência, é uma injustiça que se comete com os produtores rurais de Mato Grosso do Sul. Se toda a área que a FUNAI quisesse demarcar no Mato Grosso do Sul fosse demarcado, representaria 20% da área do estado. Representa 28%, atinge essa região toda, é 28% da população, 25% do PIB do Mato Grosso do Sul. Então, eu poderia citar vários índices aqui, mas não é o caso. Parabenizo e me solidarizo com o discurso de Vossa Excelência. Obrigada, senador Moca, pela sua luta e pela sua coerência neste tema em defender o seu estado. No meu Tocantins, que nós temos 10 etnias, nunca tivemos problema com os índios, sempre convivemos pacificamente, nunca tivemos um problema de terra com os índios. Muita pobreza, sim, muita dificuldade, sim, em situações de abandono, gravidez na adolescência, alcoolismo intenso, mas nunca tivemos problema de terras. Estamos tendo agora movimentos insuflados pelo CIMI, pela FUNAI, começando a discutir terra no Tocantins com relação à questão indígena. Quer dizer, isso está sendo disseminado por todo o Brasil como se fosse uma questão para desestabilizar o agronegócio brasileiro. Só não vê quem não quer. Primeiro foi o MST, depois o Código Florestal, a questão ambiental, depois um decreto quilombola, agora a questão indígena, que nunca foi problema no Brasil tão forte assim, quando os índios pleiteavam as áreas na Amazônia. Agora saem da Amazônia, descem da Amazônia para o sul do país, querendo as áreas de produção. E só para bobo, senhor presidente. Isso é claro, transparente, cristalino, que isso tem organismos internacionais por trás do Cine e financiando, porque índio não tem dinheiro para pagar Cine andando, não. Os índios não têm recursos para fazer o movimento que estão fazendo. Nós queremos saber de onde está vindo esse dinheiro, que está fazendo com que índios, 800 índios, saiam do estado, quase 2.000 quilômetros de distância, para ir para Belo Monte, impedir que a usina seja construída, fazendo um movimento naquele local. Para se ter uma ideia, na área que o senador Moca acabou de dizer, 3 milhões de hectares pretendidos pela FUNAI, pela irresponsabilidade da FUNAI, significa que o Brasil é o maior produtor e exportador de laranja do mundo. Esta área que eles querem, no Mato Grosso do Sul, é 6,5 vezes toda a área de laranja plantada no Brasil. É 3 vezes toda a área de feijão plantada no Brasil. Quer dizer, aonde é que nós queremos chegar? Nós precisamos perguntar isso às pessoas. Nós vamos cumprir a meta da ONU em 2050, 40% a mais de produção de alimentos? Ou nós vamos descumprir e reduzir essas áreas de produção? Eu só informo uma coisa, se as áreas de produção forem reduzidas, os produtores vão ganhar mais dinheiro, porque os preços dos produtos vão subir. Então, eu não compreendo como essa situação ainda possa persistir. Eu dou uma parte ao senador Agripino, líder do Democrata, e já peço a sua assinatura nesse projeto de lei, a urgência nesse projeto de lei, que trata simplesmente o imóvel de domínio público ou particular, objeto de esbulho possessório, turbação ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário, não será objeto de estudo, delimitação, declaração, homologação, regularização ou criação de terras indígenas nos 2 anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de reincidência, e deverá ser apurada a responsabilidade civil e administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações. Senador e líder Agripino. Pode contar, senadora Cátia Abreu, pode contar com a minha assinatura nesse seu projeto de lei, que é meritório. Agora, eu queria fazer uma ponderação à Vossa Excelência. Nós não estamos ouvindo um discurso qualquer. Hoje é uma segunda-feira de plenário pouco denso,
diferente do discurso de Vossa Excelência, que é um discurso extremamente denso. Quem está falando aqui é a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que é o setor onde o Brasil é mais competitivo no mundo inteiro. É quem sustentou o crescimento do PIB, que foi um alento para a economia brasileira nesse segundo trimestre do Brasil. Quando nós crescemos com base no crescimento da indústria, crescimento não esperado da indústria, eu aplaudo esse crescimento, e o crescimento da agricultura, mais uma vez, o carro-chefe da recuperação da economia brasileira. Eu lamento fazer o comentário que eu vou fazer, mas é para expressar a verdade. Houve uma retomada de investimentos no segundo trimestre, o que não acontece no terceiro trimestre. O terceiro trimestre aponta para estagnação da economia, diferentemente desse alívio que houve até com retomada de investimentos no segundo trimestre. No terceiro não está havendo investimentos. A indústria deu sinais de paralisia. Os serviços estão crescendo a uma taxa muito pequena. E o terceiro e quarto trimestre desse ano deverão não ser alentadores como foi o segundo trimestre. Mas o que mais me preocupa do discurso de Vossa Excelência é que um setor que ainda está investindo no Brasil porque tem lucro, porque é competitivo, e só quem induz a investimento é lucro. Por que a indústria não está investindo no terceiro e não vai investir no quarto? Porque o lucro está diminuindo, a perspectiva de venda é pequena, a concorrência externa é perigosa, então ninguém se aventura a investir em cima de um lucro duvidoso. Diferente da agricultura, onde o lucro existe por competitividade e onde o investimento acontece. Haja vista a Feira de Barretos, um sucesso mundial. Vossa Excelência traz agora um discurso que é um tiro no coração do movimento de investimento do setor rural, que é, primeiro você mexe com MST, depois com invasões, agora vem a terra indígena. Quer dizer, o que estão querendo fazer, e o governo está permitindo, com o setor mais competitivo, é criar dificuldade à perspectiva de lucro que é quem traz investimento, para que você interrompa o processo de investimento no setor mais competitivo do Brasil. Para quê? O que se quer? É interromper o processo de crescimento da economia do Brasil, para que você amanhã, para o mundo, forneça alimento mais caro? Porque quem tem condição, por competitividade, de fornecer alimento para o mundo barato, é o Brasil. Na medida que você coloca impeditivos, o Brasil perde a condição, porque parou o processo de investimentos, perde a condição de abastecer o mundo com alimento barato, alimento competitivamente barato. E o alerta que Vossa Excelência traz é em cima disso, é pedra de toque. Nós estamos falando no impeditivo à competitividade, à confiança, à segurança jurídica, é pedra de toque para investimento no setor onde o Brasil é efetivamente competitivo. O que nós temos é que abrir os ouvidos para as suas palavras. O seu discurso devia estar sendo proferido na quarta-feira, às 3h30 da tarde, com um plenário cheio, para que todos ouvissem as suas colocações, esta sequência de fatos que vem ocorrendo e que heroicamente o setor do agronegócio vem sabendo resistir. E é como se fosse uma corrida de obstáculo. Vem sabendo resistir, pulando os obstáculos e crescendo. Agora, chega. Vai chegar um ponto em que as pessoas vão dizer basta. O que estão querendo? É nos sufocar? É isso? Ou o governo concorda conosco e toma providências? Esse projeto de lei de Vossa Excelência é uma providência neste rumo. Pode contar, é um diploma legislativo importante, que é conveniente ao interesse do Brasil, como nação, como empregador e como país competitivo. Meus cumprimentos a Vossa Excelência com uma ressalva. Esse discurso deveria estar sendo feito numa quarta-feira, às 3h30 da tarde, para o plenário todo ouvir.
Obrigada, líder Agripino, primeiro pelo apoio ao projeto de lei e também pela sugestão da quarta-feira, porque em Esteio, na abertura oficial de Esteio, no Rio Grande do Sul, eu prometi aos produtores que eu protocolaria o projeto hoje, e por isso estou aqui cumprindo a minha palavra, mas nada impede que na quarta, que todos os dias, eu possa continuar repetindo esta mesma ladainha que nós estamos repetindo ao longo do tempo. Nós poderíamos estar aqui discutindo mercado internacional, acordo com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China, falar de logística, estimular os empresários a entrar nas licitações, nas concessões, para que nós possamos superar esse gargalo, falando de questão tributária, de qualidade, falando de tecnologia e inovação. Não, nós estamos aqui perdendo tempo na tribuna, falando de um assunto superado, que país desenvolvido não discute mais, é um desrespeito a todos nós. E aqui estão os números, 14,7% no primeiro semestre. E o Brasil, todo o restante do Brasil, 2,6%. O que seria se nós tivéssemos crescido 1/3 do que o agronegócio cresceu? Será possível que o que nós merecemos de troco é isso que nós estamos vivendo? Por que no Brasil, brasileiros índios são vistos como coitadinhos? E os brasileiros produtores rurais, pequenos produtores rurais, esses não merecem a nossa compaixão, a nossa solidariedade, a nossa força política para trabalhar? Agora eu peço a todos os produtores do Brasil que possam estar nos assistindo nesse momento, ligue para os seus deputados e senadores, porque eles não têm que atender a Cátia Abreu num pedido de urgência, vai atender vocês que são eleitores deles. Diga o sofrimento que nós estamos passando, que eu tenho certeza que o Congresso nunca faltou aos produtores rurais, que os líderes vão assinar esse projeto de lei, vão assinar a urgência para que nós possamos tramitar. É justo, nós só estamos combatendo invasão de terras. Ou será que produtores se invadir terra está tudo certo? Como índio, na vista de alguns, índio invadir terra não tem problema nenhum. Como se os índios fossem brasileiros diferenciados, santificados. Não, para mim não. E eu não tenho medo de dizer. Ninguém vai me coagir, ninguém vai me calar, porque é uma questão social, porque os índios, não. Diga brasileiros, os brasileiros de todos os tamanhos, de todos os lugares do Brasil, merecem o nosso respeito, merecem o cumprimento da lei. E aqueles que erraram com a lei, aqueles que estão errando no comando da lei, que tomem as suas providências e que não façam o setor agropecuário o mais competitivo e ilustre deste país, possa pagar e arcar com essas incompetências sozinhos. Muito obrigada a todos os colegas senadores e senadoras.